começo por agradecer à Assembleia da República a cedência deste espaço belíssimo, extraordinário, para apresentarmos este estudo. Queria só dizer algumas palavras iniciais, sem fazer perder muito o vosso tempo e para não nos afastarmos daquilo que é o fundamental de hoje. A Fundação, nos últimos 3 anos, designou alguns temas prioritários para a sua atividade de investigação, e um deles tem esta designação: bom governo e democracia. E com isto o que quisemos fazer e o que estamos a fazer é promover um conjunto de estudos, de investigações sobre as condições institucionais, as condições políticas, as condições sociais também do exercício do poder político, do ponto de vista da qualidade da governação e da qualidade da representação democrática. E este estudo insere-se nesse programa, nesse tema. Nós, neste tema, apesar de termos uma variedade de estudos, que eu espero que todos tenham a oportunidade de acompanhar ao longo dos próximos meses, vários deles tiveram um enfoque especial na questão do poder local. E isto por várias razões. Em primeiro lugar, porque o poder local, para quem faz investigação sobre Portugal, dá esta oportunidade de não termos apenas uma observação, que é Portugal. Temos muitas observações, seja quando deslocamos o nosso olhar, quando os investigadores deslocam o seu olhar para o que se passa a nível das câmaras municipais, seja quando deslocam o seu olhar, ainda mais, para as juntas de freguesia. E, portanto, esta é, desde logo, um fenómeno, um atributo interessante do ponto de vista da capacidade de testar algumas ideias, de obter dados empíricos, de os confrontar entre si, de fazer comparações, é desde logo uma grande vantagem. Até porque, apesar das muitas diferenças, obviamente, dos contextos locais, tudo isto se dá dentro de um contexto nacional, cultural e económico que tem alguma homogeneidade e, portanto, ajuda a que se testem hipóteses e de se faça, como se vai fazer no estudo de hoje, apreciar os efeitos de uma determinada alteração institucional. Também porque achamos que o poder local tem sido um espaço em Portugal, e uso este termo no sentido mais positivo possível, de algum experimentalismo institucional, seja do ponto de vista das candidaturas independentes, seja, como vemos aqui neste caso, a questão da limitação dos mandatos. E, portanto, é mais uma razão para nos concentrarmos no poder local. E este estudo em particular tem um atributo e aproveita uma oportunidade que não surge muitas vezes para quem quer estudar os efeitos das instituições, ou das regras institucionais. Em Portugal fala-se muito de mudar o sistema eleitoral, de mudar, às vezes até quem proponha um sistema de governo, de fazer isto, de fazer aquilo, e na verdade essa é uma discussão muito interessante, mas é uma discussão que do ponto de vista da investigação se torna muito difícil, porque muitas vezes aquilo que nos resta é comparar, como quase por definição as instituições mudam pouco e mudam lentamente, e é normal que assim seja. Quem quer fazer investigação vê-se muitas vezes limitado a comparar países entre si, com diferentes instituições. Só que essa comparação, quando se quer de facto perceber que consequências é que tem, neste caso, por exemplo, a limitação de mandatos, comparar sistemas diferentes entre si levanta o problema de que os sistemas são diferentes, não apenas nas instituições, mas em muitas outras coisas. Portanto, quando nós tentamos perceber qual é de facto o efeito, confundem-se muitas explicações possíveis. Ora, este caso é um caso muito interessante porque é um caso em que nós temos claramente aquilo que muitas vezes chamamos uma experiência natural. Temos um antes e um depois. Temos um antes e um depois em contextos que mudaram certamente, do antes para o depois de outras coisas, mas isso, de alguma maneira, é aquilo que este estudo faz, é tomar em conta essas mudanças, mas onde nos podemos concentrar com um grau de precisão invulgar nos efeitos das mudanças institucionais. Este antes e depois é, de facto, a grande virtude do contexto e é também a virtude do estudo que aproveita esse contexto para apreciar os efeitos da introdução da lei de limitação de mandatos, seja do ponto de vista da gestão financeira das autarquias, seja do ponto de vista da participação eleitoral. E é disto que vamos falar hoje. Quem nos vai falar hoje disto são, em primeiro lugar, os autores do estudo, o Francisco Veiga e a Linda Veiga. O Francisco Veiga e a Linda Veiga são economistas da Universidade do Minho. Não foi por acaso que nós os convidámos a estudar este tema, porque eu diria que o Francisco e a Linda e a equipa com quem trabalham
são, de longe, em Portugal, as pessoas que mais têm estudado a questão da gestão financeira das autarquias, porque têm acesso a uma base de dados extraordinária e têm-na usado de forma também extraordinária para produzir uma investigação já muito longa e muito sólida sobre estes temas. E, portanto, são eles os autores deste estudo. Vão ter cerca de meia hora para apresentar os principais resultados e depois vamos ter comentários do João Cancela, que já apresenta a seguir, e da Susana Peralta, que deve estar a chegar, mas que ontem teve até às 6 da manhã a lutar contra os formulários de projetos da FCT, mas eu creio que ela sobreviveu, deve estar a chegar. E, portanto, passamos imediatamente à apresentação, cerca de meia hora, e depois vamos ter comentários do João e da Susana, e depois um pequeno debate, depois teremos um coffee break e depois um debate com vários deputados desta Casa, que também eles sabem bastante deste assunto e os quais temos muita curiosidade em ouvir. Obrigado. Muito obrigado, Pedro. Portanto, em primeiro lugar, gostaria de desejar um bom dia a todos. Espero que este nosso estudo seja do vosso interesse e que ajude a que o debate sobre estas temáticas seja mais informado. Portanto, gostaria, em primeiro lugar, de agradecer à Fundação Francisco Manuel dos Santos o financiamento para este projeto. Sem ele ter-nos-ia demorado muito mais tempo a fazer este estudo, se é que fosse possível, e, claro, agradecer à Assembleia da República a possibilidade de apresentarmos o estudo aqui, que faz todo o sentido, porque o estudo analisa os efeitos de uma lei aprovada aqui nesta Casa e, portanto, não há sítio melhor para apresentarmos este nosso estudo. Esta apresentação, portanto, eu farei uma primeira parte mais descritiva portanto, dos efeitos da limitação de mandatos ao nível das características dos autarcas, quando estavam limitados e como é que isso alterou o panorama dos autarcas portugueses, e depois, numa segunda parte, a professora Linda Veiga apresentará mais concretamente os efeitos sobre as finanças locais e sobre a participação eleitoral, que são o cerne do nosso trabalho. Neste estudo contamos também com a colaboração de Bruno Fernandes e João Martins, que também estão aqui hoje connosco, alunos de doutoramento da Universidade do Minho e que deram uma colaboração fantástica neste nosso estudo./Bom, tal como todos sabemos, até a aprovação da Lei 46/2005 não havia qualquer limite à renovação sucessiva de mandatos de presidentes de câmaras municipais e de presidentes de juntas de freguesia, e, de alguma maneira, se faz alusão a isso nesta figura ali com aquele, vá lá, meio dinossauro, meio presidente de Câmara, e fala-se um pouco a era dos dinossauros, como por vezes, enfim, se designavam aqueles que mais tempo tinham ficado no poder, e de facto pelo menos dois, o Francisco Mesquita Machado em Braga e Jaime Marta Soares em Vila Nova de Poiares, foram os verdadeiros recordistas, ficando no poder 37 anos, ou seja, desde 1976, quando se realizaram as primeiras eleições autárquicas a seguir ao 25 de Abril, até 2013, na altura em que de facto tiveram que sair por força desta Lei 46/2005. Acresce também o facto de 31 autarcas terem ficado no poder mais de 20 anos, 9 ficaram mais de 30 anos. E, portanto, algo que se notava a nível do poder autárquico era uma grande persistência por parte da maioria dos autarcas. De facto, a maioria deles recandidatava-se eleição após eleição, mais de 80% em média, e essas recandidaturas também tinham uma taxa de sucesso muito alta, portanto, mais de 80% dos que se recandidatavam eram reconduzidos no cargo. E, de facto, isso fez com que muitos autarcas se mantivessem muito tempo no poder,
e que, de alguma forma, se pudesse entender que a renovação dos autarcas seria talvez um pouco menos que o desejável. E então, em agosto de 2005, foi aprovada aqui na Assembleia da República a Lei 46/2005, que limita ao máximo de 3 mandatos consecutivos esta renovação de mandatos por parte dos autarcas. A lei entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 2006, mas não implicou a saída de autarcas nas eleições logo a seguir. Portanto, a lei estipulava que, à data da sua entrada em vigor, quem estivesse a cumprir o 3º mandato ou mais poderia recandidatar-se mais uma vez. Assim, nas eleições de 2009, todos os autarcas se puderam recandidatar, e só nas eleições de 2013 é que, de facto, a limitação de mandatos se tornou vinculativa e afetou 160 dos autarcas eleitos em 2009. E, portanto, com 308 municípios, temos 52% dos autarcas que foram obrigados a sair em 2013. Agora, nas eleições que vão ter lugar no dia 1 de outubro, já é um número muito mais pequeno, porque, tendo havido esta grande rotação em 2013, já não há, claro, tantos autarcas a completar o 3º mandato agora. São 41 dos eleitos em 2013 que não se podem recandidatar agora em 2017, mas na realidade destes 41, 9 já renunciaram ao cargo, dando lugar aos seus vice-presidentes e, portanto, pelo menos de acordo com a informação que pudemos recolher até hoje, dos eleitos em 2013, só 32 destes 41 é que estão ainda em funções. Portanto, o nosso estudo abarca dados até 2013, portanto, neste momento, obviamente, não seria possível incluir 2017, ainda não temos os resultados eleitorais, também ainda não temos as contas finais das finanças locais em 2017 e, por isso, o estudo abarca os dados das eleições até 2013. Relativamente a esta renovação dos autarcas, esta figura acaba por espelhar isso muito bem. Portanto, como eu disse há pouco, foram 160 os presidentes de câmaras municipais eleitos em 2009 que não se puderam recandidatar em 2013. E é interessante verificar que esses 160 não atuaram todos da mesma forma em 2013. 75 candidataram-se à presidência da Assembleia Municipal do seu município, portanto, não podendo candidatar-se à presidência da Câmara Municipal, mudaram de órgão, foram em primeiro lugar na lista para a Assembleia Municipal. 10 candidataram-se à presidência de outra Câmara Municipal, tendo 6 deles sido eleitos. 3 integraram uma lista para a Câmara Municipal onde estavam, mas neste caso não no primeiro lugar, obviamente, um pouco mais abaixo, e portanto estiveram como vereadores. Houve 24 autarcas que renunciaram ao mandato ou suspenderam o mandato antes de 2013, cedendo lugar aos seus vice-presidentes, a maioria dos quais, aliás 21, se candidataram à presidência da Câmara em 2013. É também interessante verificar que destes 24, 5 candidataram-se à presidência da Assembleia Municipal, 3 candidataram-se à presidência de uma outra Câmara Municipal, tendo 2 deles sido eleitos e um não.
e os outros, enfim, saíram, vá lá, de cena em termos autárquicos. Nós não contabilizamos, por exemplo, aqueles que estão agora aqui no Parlamento. Estes números dizem respeito só às eleições autárquicas, se eles entraram nestas eleições noutro papel que não o de candidato à presidência da Câmara. Mas, claro, daquelas bolinhas brancas não preenchidas, que são aqueles que ficaram até ao final do mandato e não se candidataram a outro lugar em termos autárquicos, alguns estão noutros cargos políticos, mas isso não foi aqui analisado. Relativamente às juntas de freguesia, é preciso ter em conta que houve uma reorganização administrativa do território das freguesias em 2013, que, portanto, através da Lei 11A/2013, de 28 de janeiro, que levou à agregação de muitas freguesias. Portanto, 2.078 freguesias foram agregadas, dando lugar a 910. E o número total de freguesias era de 4.260 até 2013, atualmente são 3.092. Portanto, tivemos aí uma redução considerável. E, no que diz respeito à limitação de mandatos, os presidentes das juntas de freguesia que foram agregadas não ficaram sujeitos a este limite, porque, na realidade, a freguesia que eles presidiam deixa de existir como uma freguesia autónoma, passa a ser integrada numa agregação de freguesias. E, portanto, eles puderam candidatar-se às novas freguesias, a estas agregações, independentemente do tempo a que já presidiam uma das freguesias que fazia parte desta mesma. E, portanto, as freguesias que são objeto do nosso estudo e naquelas onde, de facto, o Presidente poderia estar sujeito à limitação de mandatos, são 2.182. E nessas, em 884, o Presidente da Junta de Freguesia estava impedido de se recandidatar, nas outras 1.298, o Presidente pôde, de facto, recandidatar-se. Aqui temos um mapa que nos dá uma ideia da distribuição geográfica dos presidentes de Câmara impedidos de recandidatar-se. No mapa do lado esquerdo, para as eleições de 2013, são os que estão no vermelho mais escuro. Portanto, são 160 autarcas que tinham entre 3 a 10 mandatos em exercício. Depois, no vermelho um pouco mais claro, estão os autarcas, os 61 que estavam a cumprir o seu segundo mandato, e na cor mais clara, ou quase branco, os 87 presidentes de Câmara que estavam a cumprir o seu primeiro mandato. No mapa da direita temos, para as eleições de 2017, então 41 municípios assinalados, cujos presidentes não se podem recandidatar agora nas eleições de 1 de outubro, os outros 267 podem. Desses 267, 64 estão a cumprir o seu segundo mandato. Imaginemos que todos eles se recandidatam e todos eles são reeleitos, o que obviamente não é realista, mas imaginemos. Isto significa que, no máximo, nas eleições de 2021, podemos ter 64 presidentes impedidos de se recandidatar. Mas, claro, será mais realista assumirmos que alguns destes 64 não se recandidatam e que, sobretudo, alguns destes não são reeleitos. E, portanto, se calhar voltamos a ter 40 e qualquer coisa, ou 50 e qualquer coisa, presidentes impedidos de se recandidatar em 2021. A cumprir o seu primeiro mandato são 203. 160 são os que estavam limitados em 2013 e, portanto, aí obrigatoriamente teria que haver um novo presidente. Mas em mais 43 municípios, o autarca, embora reelegível, não foi reeleito. E, portanto, no total, tivemos uma troca de presidente em 203 municípios, ou seja, 2/3 do total. Quer isto dizer que as eleições de 2013
deram lugar à maior renovação de presidentes de Câmara que vimos desde sempre. E, portanto, são também por isso um marco nas nossas eleições autárquicas. Esta troca considerável de autarcas teve... Peço perdão. Não está aqui a aparecer... está, desculpem. Teve alguns efeitos nas características dos mesmos, portanto, no perfil dos autarcas, sobretudo ao nível da idade média, que temos uma redução de 3 anos na idade média dos autarcas, está agora nos 50 anos. Temos um aumento de 5,5 pontos percentuais na percentagem de autarcas que têm curso superior. Houve uma redução na percentagem de autarcas que são naturais do concelho a que presidem, portanto, uma redução de 8 pontos percentuais. Já ao nível dos residentes no concelho não há variação assinalável. Ao nível da percentagem de mulheres autarcas, há uma pequenina redução de 0,4 pontos percentuais. Não está aqui nesta figura, mas há também a registar um aumento na percentagem de autarcas que anteriormente tinha profissões intelectuais e científicas. E uma redução naqueles que já estavam aposentados. Bom, e então agora passo a palavra à professora Linda Veiga, que vos vai descrever os resultados principais do estudo. Então, bom dia a todos. É um prazer estar aqui a apresentar este estudo. Também eu quero começar por agradecer a oportunidade que a Fundação Francisco Manuel dos Santos nos deu para realizar o mesmo, e em particular ao Pedro Magalhães. Portanto, o Francisco já fez aqui uma descrição dos dados, das principais alterações nas características dos autarcas. Aquilo que eu vos vou apresentar são os resultados do trabalho em termos da análise econométrica que fizemos. Portanto, e analisámos 2 componentes. Tudo tem 2 partes principais. Numa primeira, analisámos os efeitos no comportamento do autarca, portanto, ao nível da gestão das finanças locais, e numa segunda parte, ao nível dos eleitos, aí já na participação eleitoral. Portanto, no que diz respeito aos efeitos nas finanças locais, não existem muitos estudos sobre isto e os resultados são bastante controversos. Se, por um lado, a introdução de limites aos mandatos dos políticos pode ter um efeito benéfico ao diminuir a sua preocupação com a sua popularidade, portanto, levá-los a adotar medidas que têm em vista o alcançar do bem-estar social e também levar a um desmantelamento de relações interpessoais que ao longo do tempo se podem estabelecer em torno do mesmo. Também alguns estudos salientam o facto de a limitação poder levar a uma menor preocupação com a construção de uma boa reputação e, portanto, também ter aqui alguns efeitos menos positivos na gestão das contas públicas. Em termos de metodologia, tal como o Pedro referiu, portanto, a introdução desta lei dá-nos aqui uma oportunidade rara nas ciências sociais, porque estamos perante um choque exógeno, portanto, uma espécie de um tratamento, fazendo a analogia com as ciências naturais, que nos permite usar os chamados modelos de diferença nas diferenças. Portanto, aquilo que vamos fazer é comparar valores antes e depois da ocorrência de um tratamento, neste caso de uma lei que veio limitar o número de mandatos à frente dos quais os autarcas podem estar, portanto, a presidir aos órgãos autárquicos. Portanto, e vamos comparar esses valores para o grupo dos tratados, digamos assim, que serão os municípios onde o autarca estava limitado, e o nosso grupo de controlo são os municípios onde a lei não teve efeitos práticos. Portanto, em termos de números, nós trabalhamos com todos os municípios, com os 308 municípios. Houve 160 autarcas que estavam impedidos de se recandidatar, são o nosso grupo de tratamento, e os restantes 148, o chamado grupo de controlo. Em termos de período temporal, portanto, os nossos dados abarcam
os saldos orçamentais, as receitas, as despesas, as várias componentes, ao longo de 4 mandatos, portanto, desde 98 até 2013. Passando já aos resultados do trabalho econométrico que realizamos, portanto, uma primeira parte deste trabalho procura comparar a gestão das finanças locais ao longo de todo o mandato. E então, aquilo que podemos observar nos gráficos que aqui aparecem é que, efetivamente, os presidentes não reelegíveis, deixa-me ver se... Exato. Registam menores níveis de despesa, em particular despesa de capital, e também menores níveis de receita efetiva, em particular no que diz respeito às transferências de capital não associadas à participação nos impostos do Estado. Portanto, isto quando analisamos todo o mandato. Nós também tivemos em consideração que a experiência pode levar a um comportamento diferente, a uma gestão diferente das contas públicas, e por isso também temos ali algumas variáveis para captar os presidentes reelegíveis, mas menos experientes, que estavam ainda no seu primeiro ou segundo mandato. E aquilo que o trabalho permite concluir é que estes registaram mais despesas de pessoal e também, em termos de saldo orçamental, um saldo orçamental mais negativo. Depois, uma terceira parte da análise focou-se nos efeitos eleitoralistas. Portanto, aqui será analisar se o ano eleitoral se distingue dos restantes anos do mandato. E também procuramos, portanto, distinguir entre presidentes reelegíveis, presidentes não reelegíveis e, dentro destes, analisar a heterogeneidade de comportamentos que o Francisco há pouco acabou de descrever. O que este gráfico nos permite ver é que, qualquer que seja o tipo ou a categoria de autarca que consideramos, se verifica sempre um agravamento do saldo orçamental no ano eleitoral, portanto, alguma gestão eleitoralista. Mas, quando nós entramos nas componentes da despesa e da receita, que são estas barras já a cinzento para a despesa e a verde para a receita fiscal, nós vemos que esse fenómeno existe apenas nos presidentes reelegíveis. Portanto, estes, de facto, registram aumentos da despesa, quer sejam mais experientes ou estejam no primeiro e segundo mandato, e também uma diminuição da receita fiscal, que é sempre algo que também agrada aos eleitores. Quando nós nos focamos nos presidentes não reelegíveis, este fenómeno ao nível da despesa e da receita já não é visível, à exceção do grupo de presidentes que se demitiu antes do final do mandato. Aqui sim, nós vemos uma diminuição da receita fiscal e, em termos de saldo orçamental, um agravamento até maior do mesmo, que poderá estar associado, portanto, ao facto dos vice-presidentes depois se terem recandidatado à presidência da Câmara. Quanto aos efeitos na participação eleitoral, portanto, os estudos sobre esta temática ainda são mais reduzidos. Existem apenas 2 estudos, ambos focam o caso do estado da Califórnia, nos Estados Unidos, e também os resultados não chegam aos mesmos resultados. Portanto, tornava-se de facto importante analisar se a limitação de mandatos teve efeito na participação eleitoral em Portugal, até porque é uma realidade institucional completamente diferente. Mais uma vez, aqui podemos ter 2 tipos de efeitos. Por um lado, o facto de alguns autarcas estarem limitados poderá tornar as eleições mais competitivas, tornar os candidatos mais iguais em termos de acesso à presidência da Câmara, e isso levar mais pessoas a participar nas eleições. Também poderá acontecer, e isso claramente aconteceu em Portugal, uma maior atenção por parte dos mídias, por parte dos meios de comunicação social, que também facilitou o acesso à informação e motivou mais pessoas a participar. Mas, por outro lado, também há quem argumente que o facto de alguns autarcas estarem impedidos, autarcas já bastante populares, com uma reputação estabelecida, e os candidatos terem menos conhecidos, também poderia desmotivar as pessoas a participar. Nós aqui
Portanto, também usamos o mesmo tipo de metodologia, uma metodologia de diferença nas diferenças. Neste caso, fizemos a análise ao nível dos municípios, dos 308 municípios, e consideramos 5 eleições, a eleição de 97, 2001, 2005 e 2013. Fizemos também uma análise ao nível das freguesias que não foram afetadas pela reorganização administrativa do território, que o Francisco há pouco descreveu e que, portanto, foi nestas que a lei se aplicou. Quando nós começamos então por analisar as taxas de participação nas eleições autárquicas ao longo do tempo, primeiro ao nível dos municípios, depois ao nível das freguesias, e podemos observar de facto que nas últimas eleições se verificou uma diminuição da participação eleitoral e vemos também que a participação foi maior tanto nos municípios como nas freguesias onde o autarca era reelegível em 2013. Mas o que estes gráficos também nos permitem ver é que quando nós nos centramos aqui, por exemplo, na eleição de 2009, o diferencial entre a taxa de participação nas autarquias onde o autarca não era reelegível em 2013 e aquelas onde ele era reelegível em 2013 é de cerca de 4 pontos percentuais, mas nas eleições seguintes essa diferença já baixou para 2,7, o que sugere que, de facto, a limitação de mandatos aproximou estes diferenciais e, portanto, levou a uma maior participação. Deixa-me só fazer aqui um parênteses, portanto, em termos de taxa de participação eleitoral, aquilo que nós usamos foi o número de votantes sobre o número de eleitores inscritos. Quando fazemos a análise para as freguesias, portanto, também vemos aqui uma diminuição do diferencial nas freguesias em que o Presidente da Junta estava reimpedido e não estava, sendo que neste caso as linhas até se cruzam, portanto, torna-se mais evidente este efeito da lei. Claro que esta análise gráfica não nos permite atender a outros fatores que poderão também ter influenciado a participação eleitoral e é isso que nós fazemos então com esta análise estatística. Portanto, para além de introduzir aqui estas variáveis que identificam os municípios onde o autarca estava limitado, nós introduzimos toda uma outra série de fatores que já sabemos de estudos anteriores, alguns do professor João Cancela, da Susana, que aqui está também, que vão complementar o estudo, que influenciam de facto a participação eleitoral. Mesmo controlando para esses fatores que vemos que têm efeitos, nós concluímos que a existência de um autarca limitado, neste caso eu estou a falar dos municípios, um presidente da Câmara limitado, leva a um aumento de cerca de 1 ponto percentual da participação eleitoral. Isto independentemente do tratamento estatístico que nós damos, do modelo estatístico que usamos, portanto estas 3 barras são os resultados para 3 métodos diferentes que nós usamos para testar no fundo a consistência dos resultados. Portanto, ao nível do município, nós, para além da variável que identifica o autarca limitado, o Presidente da Câmara limitado, também usamos uma outra variável para a percentagem de votantes que pertence a freguesias onde o Presidente da Junta está limitado e também aqui se vê um pequeno efeito positivo dessa limitação. Quanto às outras variáveis, vou apenas comentar aqui a presença de listas de independentes a concorrerem às eleições também tem um efeito de estímulo à participação eleitoral, de diminuir a abstenção. Quando analisamos portanto, este fenómeno, mas agora ao nível das freguesias, portanto nós também tínhamos dados para as freguesias, os resultados são semelhantes, sendo que aqui nós conseguimos incluir a variável que identifica o Presidente da Câmara limitado e a variável que identifica o Presidente da Junta limitado. E, portanto, vemos que, para ambos os casos, o efeito é positivo, de diminuição da abstenção e de cerca de 1 ponto percentual para o Presidente da Câmara limitado, mais 1 ponto percentual quando o Presidente da Junta está limitado. Portanto, caso estejam os dois, serão cerca de 2 pontos percentuais. Também aqui nós incluímos outras variáveis de controlo, como
o nível educacional da população, o número de partidos representados na Assembleia, na Junta de Freguesia, margem de vitória do Presidente, semelhança partidária com o Presidente da Câmara, semelhança partidária com o Primeiro-Ministro, a presença de listas independentes, e todos estes fatores têm também impacto em termos da participação eleitoral. Portanto, em termos de conclusões do estudo, para além daquilo que o Francisco já aqui explicitou, as eleições de 2013 constituíram, de facto, um marco histórico na democracia portuguesa, levaram a uma renovação profunda dos autarcas. Em termos do estudo econométrico que nós fazemos, portanto, as principais conclusões são que, de facto, a limitação de mandatos influenciou a gestão das finanças locais, influenciou o comportamento dos eleitos. Os municípios onde o autarca estava limitado registaram menores níveis de despesa, em particular despesa de capital, e menores níveis de receita também, e também um menor grau de eleitoralismo, portanto, uma menor gestão das finanças locais com o objetivo de agradar aos eleitores, nomeadamente com aumentos da despesa e diminuição da receita. A exceção aqui dá-se nos municípios onde o autarca se demitiu antes do término do mandato, porque aí o fenómeno do eleitoralismo até foi mais acentuado. Quando nos focamos então na limitação de mandatos e na participação eleitoral, a conclusão é que de facto teve um efeito positivo, levou a uma maior participação, a uma diminuição da abstenção. E é tudo da minha parte. Muito obrigada pela atenção. Obrigado, Francisco. Obrigado, Linda, por esta apresentação. E nós vamos ouvir agora 2 comentários à apresentação e ao próprio estudo. O primeiro é da Susana Peralta. A Susana Peralta é investigadora e economista na Universidade Nova e é também coordenadora da área de Economia da Fundação. E a seguir vamos ouvir o João Cancela. O João Cancela é politólogo na Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Nova e tem feito uma série de trabalhos, especialmente aqui neste capítulo relacionados com a questão da abstenção e da participação eleitoral. Portanto, vamos ouvir primeiro a Susana, depois o João e depois, enfim, uma discussão em que vou pedir primeiro ao Francisco e à Linda que respondam a estes comentários e depois alargamos o debate. Obrigada, Pedro. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, à Fundação por este convite para estar aqui a discutir este estudo e dizer que para mim é sempre uma honra discutir os trabalhos da Linda e do Francisco, que são uma inspiração para os economistas que, como eu, têm interesse nestes temas dos governos locais, do federalismo fiscal, e por isso para mim é uma grande honra estar aqui. Eu queria só, em primeiro lugar, conseguir abrir os meus slides, o que às vezes para mim não é fácil. E então o que é que acontece? Como este estudo é realmente muito exaustivo e muito interessante, eu achei que não valia se calhar muito a pena estar aqui a voltar a falar dele, embora naturalmente vá falar dele, e queria aproveitar que estou na Casa da Democracia para tentar mostrar um bocadinho como é que este tema da limitação de mandatos se enquadra no debate mais geral sobre a qualidade do governo e nomeadamente a qualidade do melhor sistema de governo que nós conhecemos, que é o governo democrático, e achei que era interessante começar por aqui. Porque, reparem, não é o Einstein que estamos interessados hoje, mas se eu escrever aqui Democracy, como sabem, isto é aquela aplicação do Google que permite ver desde 1800 a importância de uma determinada palavra nos livros que a Google já tem repertoriados, que, enfim, como todos nós sabemos, é uma quantidade substancial, se não mesmo o universo dos livros, e nós vemos que aqui Democracy, a democracia, portanto, é uma preocupação, digamos, das sociedades humanas muito antiga, não é mesmo? Quando nós... Mesmo em 1800 já aparecia em livros, não é? E depois, pronto, enfim, tem vindo a crescer, daqui ligeiramente a diminuir, mas é uma preocupação que está connosco há mais de 200 anos e provavelmente mais para trás, não é? Portanto, a Google não tem repertoriados livros mais antigos, mas não é difícil para qualquer um de nós antecipar que se esta série fosse mais para trás, a democracia aparecia ali. Agora, se eu escrever aqui o equivalente em inglês da limitação de mandatos, que é a palavra, enfim, a expressão term limits, veem que é uma preocupação muito mais recente e, aliás, eu até posso fazer aqui um zoom, vou pedir ao Google que comece em 1900 e vamos ver que, até posso começar mais tarde, na verdade, 1900 e...
30. E realmente os term limits aparecem no debate muito mais tarde, não é? Por isso estamos aqui a vê-los a começar a surgir aqui, alguns nos anos 70, e portanto é uma preocupação mais recente do que a democracia. E nós até podemos ligar isto a outra palavra que eu também vou escrever em inglês, eu peço desculpa ao Google pelas expressões em português, não é assim grande coisa. Se eu escrever aqui accountability, que é um bocadinho, no fundo, esta questão da qualidade da democracia, de que forma é que nós podemos melhorar o sistema democrático, nós também vemos que a accountability é uma preocupação relativamente moderna. Aliás, se eu agora voltar a 1800... political accountability, desculpem, deixem-me escrever political accountability, que é para sabermos que estamos a falar de política. E, de facto, mais uma vez, é algo que não aparece antes de 1940, não é? Portanto, estamos aqui a falar, temos aqui uns pequenos picos, mas completamente irrelevantes, e, de facto, tudo isto, tanto o debate da delimitação de mandatos, o debate da qualidade da democracia, que eu aqui traduzi por political accountability, são debates do pós-guerra, e é um bocadinho, então, se calhar, neste contexto que eu gostava de situar a minha curta intervenção de hoje. Por isso eu tenho aqui um pequeno cartoon, mas eu acho que está bem assim, obrigada, que mostra exatamente qual é que é aqui a questão no fundo, que todas estas instituições que vêm, de alguma forma, procurar melhorar a democracia, são, de uma certa forma, uma perversão da democracia, porque nós temos aqui uma pessoa que diz enganaste-me uma vez, uma vergonha para ti, depois diz enganaste-me a segunda vez, bom, deve ser eu que sou nabo, e à terceira vez diz term limits, não é? Façam alguma coisa, mudemos a democracia, porque ela claramente parece não estar a fazer aquilo que era suposto fazer. E, portanto, e por isso, deixem-me, eu tinha aqui os gráficos do Google, que agora vou passar. E, portanto, no fundo, de forma é que nós situamos este debate no debate mais geral da qualidade da democracia? Existem várias razões para o governo das sociedades não ser perfeito, não é? Por um lado, as responsáveis políticas podem não conhecer os interesses dos cidadãos, podem conhecer os interesses dos cidadãos, mas podem ter interesses pessoais que são contra os interesses dos cidadãos e por isso quando estão no governo não fazem aquilo que os cidadãos estão à espera. Podem até conhecer os interesses dos cidadãos, quererem fazer o melhor, mas por razões várias, o contexto internacional, falta de competência para questões que são tecnicamente complicadas, não conseguirem fazê-lo. E por outro lado temos até a questão mais larga de saber o que é o interesse dos cidadãos com a saudável, sublinho saudável, divergência ideológica que prevalece nas sociedades modernas e que provavelmente também prevalecia nas antigas, embora eventualmente estivesse mais calada, amordaçada. E, portanto, a democracia é o quê? É simplesmente uma forma de governo que permite corrigir algumas destas imperfeições, mas naturalmente que de forma imperfeita. Tá bem? A democracia não é uma forma perfeita que digamos, com um toque de varinha mágica, consiga resolver todos estes problemas. Quando nós pensamos na democracia de uma forma mais geral, e mais uma vez eu estou aqui a falar na casa da democracia, a democracia tem por base uma relação de delegação de poderes dos cidadãos nos seus representantes. E todas as relações de delegação de poderes têm as suas imperfeições, todas as outras que nós conhecemos têm uma série de instrumentos. Por exemplo, quando nós pensamos na delegação de poderes de um empresário no seu funcionário, tem uma série de instrumentos para pôr o funcionário, digamos, de alguma forma a trabalhar em prol do interesse da organização, que de facto na democracia nós não temos, porque nós temos este mecanismo que é muito poderoso e fascinante, que é um mecanismo de um cidadão, um voto. Portanto, é um mecanismo muito poderoso, mas é um mecanismo que é muito limitado e que não permite, de alguma forma, que a democracia corrija de forma perfeita todas aquelas imperfeições que eu acabei de citar e que, naturalmente, corrige muito melhor do que qualquer outro sistema de governo que nós conheçamos. Portanto, obviamente, aqui a questão não é vamos abandonar a democracia em favor de um outro mecanismo melhor que não existe, provavelmente, e que nem sequer é uma agenda interessante, pelo menos do meu ponto de vista. Aqui a questão é perceber como é que nós podemos melhorar a democracia. E é por isso é que na expressão term limits, quando nós fazemos aquela pesquisa no Google, surge no debate público a par e passo com a palavra political accountability, não é? Por isso são formas, digamos que no pós-guerra, o debate público começou a perceber-se que não era necessário, que a democracia em si não era suficiente, o que é preciso é termos uma democracia, uma vez que já a temos, é fantástica, é uma conquista incrível da humanidade, mas vamos agora começar a pensar em melhorá-la. E é exatamente neste debate mais alargado que este estudo da Linda e do Francisco se insere.
Todas estas instituições, e quando eu estou aqui a falar de instituições, estou a falar de regras, não é? Digamos, de leis que se sobrepõem a esta base, a esta construção social e política fascinante e poderosa que é a democracia, têm custos e vantagens, como aliás quase tudo na vida. No caso da limitação de mandatos, por um lado, ela limita a possibilidade do incumbente, ou seja, do Presidente de Câmara, neste caso que está no poder, manipular o jogo político a seu favor e, portanto, perpetuar-se no poder com sacrifício do interesse público. E, aliás, existe alguma evidência disto quando o estudo da Linda e do Francisco mostra que há um aumento da participação eleitoral, ou seja, as pessoas vão votar mais quando reparam que o seu Presidente de Câmara histórico já não se pode recandidatar, portanto as pessoas de facto sentiam-se de alguma forma despojadas do seu poder de exercer a sua principal competência política, que é votar, e a limitação de mandatos recupera esse poder para as pessoas, portanto existe claramente evidência de que o jogo político estava de alguma forma pervertido a favor de uma pessoa que há muito tempo no poder consegue pervertê-lo, enfim, por formas várias. Mas, por outro lado, naturalmente, que os term limits são uma perversão da democracia, não é? Porque limitam o mecanismo mais fundamental, que é aquele mecanismo que diz, não, mas se eu quero lá meter este senhor outra vez, ou esta senhora, porque é que eu não hei de poder, não é? E, portanto, existe aqui, de facto, custos e vantagens, e é nesse contexto, e é por isso mesmo que estes estudos são absolutamente fundamentais, porque naturalmente nós não temos respostas definitivas, a limitação de mandatos tem aspectos bons e aspectos maus, e portanto este estudo da Linda e do Francisco Veiga vem precisamente mostrar, ou seja, nós agora sabemos que no caso português e da limitação de mandatos de autarcas, não de outras instituições que já vamos ver quais é que poderiam ser para melhorar a democracia, e não de outras limitações de mandatos quaisquer, no caso dos autarcas, no período estudado, a limitação de mandatos foi globalmente positiva sob vários pontos de vista que foram aqui detalhados com muita mestria pelos dois autores e que eu não vou aqui repetir. No entanto, existem estudos feitos noutros países que não corroboram este resultado. Por exemplo, um estudo recente acerca dos presidentes de Câmara no Brasil mostra que os presidentes em limitação de mandato fazem uma gestão de tão má qualidade que impõem custos substanciais na reputação dos partidos a que pertencem e que esses partidos levam vários anos a recuperar desse choque gigantesco na reputação. Os autores do estudo, enfim, colocam isto na história que eles contam, é que os partidos brasileiros, e eles têm toda uma discussão à volta disso, que não vale a pena agora aqui entrar no detalhe, mas que os partidos brasileiros são partidos fracos e que, portanto, eles próprios não têm mecanismos de impor alguma disciplina a estes presidentes de Câmara que estão no final do seu mandato e começam a fazer gestões totalmente catastróficas. E, portanto, é por isso é que é fundamental nós termos estudos para a realidade portuguesa, porque a realidade portuguesa, naturalmente, que é diferente da realidade brasileira e da realidade sueca e da realidade americana, e, portanto, é absolutamente fundamental. Que outras formas é que nós podíamos imaginar de melhorar a democracia, não é? E que outros estudos, digamos, é que nós podemos imaginar que podemos fazer no futuro? Há várias outras instituições que permitem, mais uma vez, corrigir as imperfeições da democracia. Por exemplo, instituições que permitem ter a certeza que as minorias têm os seus interesses protegidos, porque a democracia, como sabemos, é a lei da maioria e às vezes isso impõe custos substanciais em minorias e nós podemos não gostar. Nós temos exemplos, enfim, vários na história, não é, de minorias que foram muito maltratadas por maiorias e ainda temos, infelizmente, e portanto há mecanismos democráticos que permitem melhorar a proteção do interesse das minorias. Mais uma vez, é naturalmente uma perversão da ideia base da democracia, portanto tem custos e vantagens e é importante medi-los. O aumento da transparência, os mecanismos de participação alargada. Portugal está na linha da frente dos orçamentos participativos, mas há, por exemplo, as iniciativas legislativas de cidadãos, que têm sido mostradas também noutros países. Estou a pensar, por exemplo, num estudo alemão que mostra que a qualidade da gestão autárquica melhora quando os cidadãos têm o poder de impor iniciativas legislativas. Todas estas medidas têm eventuais prós e contras e devem ser estudadas utilizando bases de dados alargadas e métodos estatísticos cuidadosos e, desse ponto de vista, mais uma vez, este estudo que nós acabamos aqui de ver é um exemplo daquilo que deve ser feito. Finalmente, será que este estudo é a última palavra sobre a limitação de mandatos? Naturalmente que não, nunca estamos na última palavra, não é? Isso é a própria, aliás, essência, mais uma vez, na casa da democracia. A democracia é um sistema imperfeito, nós estamos permanentemente a construí-lo e, de alguma forma, o conhecimento científico assemelha-se, é bastante democrático nesse sentido. E, portanto, existe toda uma panóplia de questões que ainda podemos estudar, não é? O que isto, naturalmente, não é... Ou seja, o estudo da Linda e do Francisco é extremamente exaustivo, não se podia pedir que agora estudasse. De alguma forma, abre a porta para pessoas interessadas que queiram olhar para outras questões relacionadas com a limitação de mandatos. Eu dou aqui alguns exemplos. Por exemplo, qual é o papel dos partidos, referindo-me ao estudo há pouco do Brasil, que dizia que num contexto em que os partidos são fracos,
que enfim não será o caso do português, mas é uma questão que podemos estudar, isto pode ter impactos substanciais na reputação dos partidos a médio prazo. Quais é que são os efeitos de longo prazo, não é? Nós aqui vimos o que é que aconteceu nos anos seguintes, ou até no próprio momento eleitoral, ou no ano a seguir, mas é muito interessante perceber de que forma é que isto melhora, por exemplo, a performance económica ou até as desigualdades sociais, enfim, uma série de questões nos municípios depois da introdução da limitação de mandatos. Isso, obviamente, são questões que se avaliam a 5, 10 anos, às vezes a 20. Não temos neste momento dados, mas são questões interessantes. Qual é o grau de satisfação dos eleitores? No fundo, isso é algo que nós temos aqui uma medida, de alguma forma indireta, que é esta questão da participação eleitoral, mas naturalmente que era muito interessante começar a recolher dados. Nós temos institutos de sondagens para perceber de que forma é que os eleitores se relacionam com este mecanismo que, de alguma forma, mais uma vez eu repito, é uma perversão do sistema democrático, apesar de, aparentemente, ter a capacidade de o melhorar. De que forma é que isto tem um impacto nas carreiras políticas dos autarcas sujeitas à limitação de mandatos? O que é que aconteceu a estas pessoas? Não é? Será que eles foram para outros níveis de governo? Será que desistiram da carreira política? Será que estas pessoas, se não tivessem tido a limitação de mandatos, será que nós perdemos a oportunidade de conhecer melhor certos autarcas que até podem ter um talento enorme e que, no fundo, poderiam mais tarde vir aqui para a Casa da Democracia ou até, eventualmente, para o governo e, digamos, pôr os seus talentos ao serviço do interesse do país como um todo? Isso pode ser, por exemplo, um custo importante da limitação de mandatos. Portanto, tudo isto são questões em aberto, está bem? E que mostra que realmente este estudo que aqui está abre as portas para toda uma série de temas interessantes que, de alguma forma, nos podem ajudar a melhorar este sistema em que temos a sorte, eu tive a sorte até de nascer nele, que é a democracia do nosso país. Obrigada. Obrigado, Susana. Vamos ouvir agora o João. Obrigado. Bom dia a todos. Queria começar por agradecer à Fundação o convite que me endereçou. Para mim, tal como para a Susana, também é uma honra estar aqui e poder estar a comentar este estudo dos professores Francisco Veiga e Linda Veiga, que eu diria que um dos méritos que tem, não só este estudo, mas os outros estudos deles, é que eles conseguem servir de inspiração para economistas e politólogos, porque trabalham nesta interseção da economia política e então conseguem ser uma fonte de influência e de inspiração, a palavra é mesmo essa, para estes vários campos. E de resto, este estudo enquadra-se numa linha de trabalho que eles vêm desenvolvendo já há bastante tempo e que, em relação à qual foram pioneiros em Portugal e que tem resultado numa série de publicações que nos contam muito sobre aquilo que é o sistema político português e não só, e que tem tido um impacto para aqueles que estudam não só o sistema político português, mas também outros sistemas políticos. Quem trabalha nestas áreas da participação eleitoral, a relação entre economia local e política local, e está a ler trabalhos sobre outros países, ou outros contextos, ou trabalhos teóricos mais largos, arrisca-se frequentemente a encontrar citações aos trabalhos do professor Francisco Veiga e da professora Linda Veiga. Portanto, é uma linha que se tem revelado muito frutuosa e que eu queria felicitá-los não só por este estudo, mas também por todos esses trabalhos. Eu queria começar por reforçar também um ponto que já foi aqui assinalado, que é a importância que o poder local oferece a investigadores, a economistas, a cientistas políticos, a investigadores em sentido, a sociólogos, a todos, em sentido amplo, na medida em que constitui um campo não só de experiências e de inovações institucionais e democráticas, já falámos aqui dos orçamentos participativos, a limitação de mandatos, a possibilidade de candidatura por parte das listas dos movimentos de cidadãos eleitores, vulgarmente conhecidos por independentes. Isso por um lado, e por outro lado, aquele clichê ou chavão que muitas vezes ouvimos de que a política local, a política autárquica é mais próxima dos cidadãos. De facto, é um facto que muitas vezes passa despercebido, mas as eleições autárquicas são, na maior parte dos concelhos portugueses, são mais participadas do que as próprias eleições legislativas. O que se passa é que depois, nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, como são os concelhos mais populosos, isso não se verifica. Então a tendência nacional é de que as eleições autárquicas são relativamente subalternas ou têm níveis de participação mais baixos. Mas quando comparamos dentro dos mesmos concelhos os valores de participação para eleições de escala nacional e eleições de escala local, percebemos que de facto a ligação das populações à política local e à política autárquica é muito
é muito forte, é um vínculo muito forte. Daí que este estudo, tal como outros que a Fundação também tem promovido, eu lembro-me de um que foi coordenado pelos professores José Tavares, Ernesto Freitas e João Pereira dos Santos, sobre a vitalidade do tecido económico e a política local, para assim dizer, sobre o impacto que os executivos podiam ter nessas políticas. Todos estes são estudos que são necessários e que eu congratulo-me e congratulo os autores e a Fundação por os estar a promover. Ora bem, este estudo, como nós vimos, foca-se em duas grandes áreas, no impacto em dois processos ou em dois domínios distintos, o da gestão das finanças locais, por um lado, e o da participação eleitoral nas próprias eleições autárquicas, por outro. Eu estou mais familiarizado com a literatura e com os trabalhos na participação eleitoral, mas vou ousar também dizer qualquer coisa sobre o primeiro tema e esperando que, se calhar, alguma da minha ingenuidade sirva também para fomentar o debate em relação a este tópico. Em relação só dizer aqui, eu acho que esta escolha foi muito interessante porque, pegando também aqui nas palavras da Susana em relação à democracia como este sistema que une, estabelece a accountability e que permite estabelecer um vínculo entre representantes ou candidatos a representantes em primeiro lugar e eleitores, este estudo tem a vantagem de se focar nestes dois ângulos, nestes dois atores-chave dos processos democráticos e dos regimes democráticos. E se encararmos esta multiplicidade, esta constelação de municípios portugueses como uma série de regimes democráticos, conseguimos ter então acesso para este estudo ao impacto que provocou tanto em elites, por um lado, candidatos a elites, e eleitores e massas por outro. Portanto, foi uma escolha que me pareceu muito eficaz. Em relação às conclusões da primeira parte do estudo, a primeira parte empírica, por assim dizer, depois da revisão da literatura, em relação às finanças locais. De facto, os efeitos que são detectados pelos autores são de uma magnitude tremenda, os resultados são muito assinaláveis. Portanto, esta conclusão-chave que vem na página 93, de que os presidentes de Câmara impedidos de se recandidatar tendem a registrar totais de despesa e de receitas menores por habitante que os municípios presididos por autarcas reelegíveis. E como já foi exibido ali, já foram exibidos os valores do diferencial que está em causa, é de facto um efeito que é muito assinalável. Um mecanismo, parece que o elemento-chave que ajuda a justificar isto é a maior capacidade da parte destes presidentes em conseguir atrair fundos, capital que vai além daquele que estaria tabelado à partida previa na participação dos impostos. Isto pareceu-me interessante e suscitou-me uma reflexão sobre, e que vi que estava contemplada no estudo enquanto variável de controle, mesmo de forma indireta, que tem a ver com a importância da coincidência, ou da coincidência partidária entre o partido que está no poder no executivo da Câmara Municipal, ou da Junta de Freguesia, mas aqui centrando nas câmaras municipais, por um lado, e no Governo Nacional. E até que ponto é que esta capacidade de atrair este financiamento adicional, além daquele que estava previsto por parte destes autarcas, é também influenciado, os coeficientes não são exibidos no trabalho, eu estava curioso para saber isso, se fosse possível. Até que ponto é que se descobre que há ou não uma influência que presidentes de Câmara que estão a lutar pela reeleição, que são do partido, que partilham o partido com o Primeiro-Ministro, ou com os partidos que estão no Executivo ao nível nacional, até que ponto é que há um efeito? Porque a literatura sobre o caso português em relação a esta dinâmica, os resultados são um pouco ambíguos. Há trabalhos, um deles da professora Linda Veiga, com a professora Maria Manuel Pinho, que já de 2007, que mostra que não há grande efeito. Há um estudo recente também do Marco Miguel, de 2013, que mostra que sim, que há algum grau de seletividade, mas mesmo que não olhemos para aqui, para outros indicadores, como por exemplo a capacidade do Governo, ao nível nacional, financiar organizações da sociedade civil que sejam mais, que atuem num determinado conselho e que sejam mais próximas de um determinado executivo camarário, achava interessante que esta dinâmica pudesse ser explorada e, enfim, gostava de ouvir
os autores, se fosse possível, pronunciarem-se um pouco sobre isto. Por outro lado, em relação à participação eleitoral, o estudo, que de resto, tanto numa secção como outra, é feito de acordo com é feita seguindo as metodologias que estão na vanguarda, as diferenças nas diferenças, a regressão de descontinuidade, e isso permite estimar com muita precisão estes efeitos. E os autores estimam que exista um aumento de 2 pontos percentuais na participação nos casos em que o presidente, o incumbente, não se pode recandidatar, o que é um efeito que pode parecer modesto e que 2 pontos percentuais não é um valor que tem a sua importância, mas que ainda assim é modesto, mas que, dado o rigor do estudo, permite atribuir mesmo esses 2 pontos percentuais a este efeito concreto, um ponto para o presidente e um ponto para o caso da junta de freguesia. Uma das observações que os autores fazem em relação a este resultado, na página 85 podemos ler que é possível que a maior cobertura mediática das eleições autárquicas, destas de 2013, devido ao afastamento do número considerável de presidentes de Câmara e à novidade da lei, tenha tido um maior impacto na decisão de ir votar que a saída esporádica de cena de alguns presidentes de Câmara, como aconteceu em eleições anteriores. Portanto, no fundo aqui teríamos 2 possíveis mecanismos que se digladiam, um de acordo com o qual haveria menos participação devido à saída de cena de candidatos que eram capazes de atrair bastantes eleitores. Por outro, a maior incerteza associada ao embate eleitoral, a maior competitividade que se adivinha devido à ausência do incumbente, faria aumentar a participação, e é esta visão que prevalece. O efeito líquido, pelo menos, é de aumento da participação. Agora, até que ponto é que nós nos podemos interrogar sobre se estas próprias eleições de 2013 terão tido uma atenção mediática, apesar de ter havido também circunstâncias associadas até à própria transmissão da campanha. Se bem me lembro, as televisões não estavam autorizadas a passar imagens relacionadas com a campanha, então tinham que desviar a câmara. Não foi uma campanha muito esclarecedora desse ponto de vista, mas pelo menos parece-me que houve uma noção, até pelo debate que houve na sociedade, que conduziu depois àquela decisão de que aqueles que estavam em situação de não se poder recandidatar, que haviam atingido o limite de mandatos, se podiam recandidatar noutra zona ou que se podiam recandidatar à Assembleia Municipal. Portanto, houve, na altura, se bem estou recordado, no debate público, uma certa... julgo que estas eleições autárquicas tiveram, para usar aqui a terminologia técnica, quase que ascenderam a uma primeira ordem, para simplificar. E até que ponto é que este efeito da limitação de mandatos, que foi significativo, este bónus de participação que foi alcançado, se podemos esperar que ele se mantenha em eleições seguintes, em que, à medida que o tempo for passando, isto deixe de ser um assunto, ou em que a limitação de mandatos e, no fundo, em que toda a influência passasse a ser estritamente local, a partir do momento em que eu, enquanto eleitor do Conselho X, sei que o meu Presidente de Câmara não se poderá recandidatar, mas não estou constantemente a ser relembrado por isso, nem há o recurso a esta infografia estava muito interessante, muito apelativa, e esta espécie de autarcossauro com uma cauda de dinossauro, e estas imagens acabam por sair um pouco do debate e da esfera pública. Portanto, a minha questão tinha a ver com isso, até que ponto, eu sei que a melhor forma de responder a esta pergunta é aguardar uns meses, esperar pelos resultados, mas qual seria a vossa expectativa de partida, o vosso palpite, para usar aqui uma expressão mais coloquial em relação a isto. Estas eram as 2 grandes observações substantivas em relação a cada uma das partes. Se eu ainda tiver uns minutos, eu gostava só de destacar mais alguns pontos do estudo, que, não sendo centrais, acho que são digno de nota. O primeiro é fazer um elogio metodológico, porque muitas vezes as pessoas que trabalham, economistas, cientistas políticos, de pendor mais quantitativo, são acusados de só trabalhar com números e de não auscultarem as pessoas, e eu acho que a equipa do estudo teve uma decisão muito que deve ser saudada, porque resolveram difundir um inquérito entre os principais visados por esta medida, que foram os autarcas, e recolheram as opiniões deles e retratam-nas no estudo e mostram que, por um lado,
estávamos longe de ter uma homogeneidade de opiniões entre os próprios autarcas, que eram os principais afetados em relação aos efeitos, o que é, de certa forma, também ajudado a desconstruir alguns mitos. E, por outro lado, oferece alguma... é um exemplo de como se podem conciliar metodologias quantitativas e qualitativas sem que haja daí grande conflito. Há uma tentativa de chegar a conclusões, recolhemos a várias fontes, várias formas de estudar o problema e elas podem ser complementares, não tem que se estabelecer aqui uma polarização entre estudos quantitativos e qualitativos. Acho que não, ninguém ganhará com isso. Um segundo aspecto que eu queria destacar prende-se com algo que é referido até na parte introdutória do estudo, que tem a ver com o perfil do autarca. É assinalável, de facto, o rejuvenescimento, mas também não é muito surpreendente, porque a partir do momento em que pessoas com 3 ou mais mandatos não se podem candidatar, isso será de esperar. Mas é também tão ou mais impressionante a mim a desigualdade de género que continua a existir e o facto de termos passado para 7,1%, até baixou, de proporção de mulheres que lideram executivos camarários. Nas juntas de freguesia são 12,3%, apesar de tudo é um número... continua a ser baixo, mas são 5 pontos percentuais a mais, o que é bastante. Mas pareceu-me que esse é um dado também impressivo e que, não sendo o objeto central deste estudo, também nos deve fazer pensar àqueles que se interessam pela qualidade da democracia, pela qualidade do governo. Este é um dado que não nos deve deixar indiferentes. As últimas perguntas que trago são perguntas que se prendem com aspectos que não foram contemplados neste estudo, que talvez se possam vir a contemplar em extensões futuras, mas ficam lançadas. A primeira tem a ver com a capacidade de generalização que nós temos a partir desta experiência, não só a um nível comparativo entre outros países, mas mesmo dentro do caso português. Por exemplo, é mesmo o único exemplo possível. Os governos regionais da Madeira e Açores, num dos casos existe limitação de mandato, o caso dos Açores. No caso da Madeira, pelo que sei, essa limitação de mandatos não está contemplada, pelo menos no estatuto político que eu fui consultar não encontrei, portanto julgo que não estou a cometer nenhuma imprecisão. Até que ponto é que nós podemos esperar que esta diferença institucional, mas que esta relação que nós encontramos ao nível municipal possa ter efeitos, repercussões também noutros níveis de governo, onde existam limites de mandatos, e tendo em conta que em Portugal o caso a comparação é Açores-Madeira, se isso poderia ser um caminho também de investigação no futuro, porque ainda estamos longe de atingir o limite de mandatos, tanto de um dos ocupantes como do outro. Outra questão, são só mais duas, em relação à qual eu tinha também interesse em ouvir os autores, tem a ver com as vantagens da incumbência na ótica dos partidos, isto é, até que ponto é que nós podemos olhar para a recandidatura de um determinado candidato como sendo um atributo pessoal, mas também como sendo um atributo do partido. E houve um trabalho recente de uma autora que trabalha na Alemanha, a Mariana Lopes da Fonseca, em que ela estuda precisamente o caso português e mostra que a vantagem que advém da recandidatura é sobretudo pessoal e não partidária. A minha pergunta, eu sei que esta não foi uma questão central no estudo, mas se de alguma forma, se a vossa exploração destes dados, não só deste trabalho, mas de outros, corrobora essa impressão ou se vem em sentido oposto. Finalmente, atendendo aqui a eleição de 2013, foi aquela em que nós assistimos a um maior sucesso daquele grupo de candidaturas bastante heterogéneo, mas a que se convencionou chamar as candidaturas independentes, as candidaturas dos movimentos de cidadãos e eleitores, não só em número de câmaras conquistadas, que acho que foram 13, mas também na importância das mesmas, com algumas capitais de distrito. Enfim, os distritos têm agora este estatuto intermédio, mas vamos continuar a chamar-lhes distritos, continuam a existir. Sabendo que as explicações monocausais não nos levam muito longe, mas até que ponto é que também podemos procurar perceber em que medida é que o sucesso dos independentes foi maior em casos em que tenha havido uma limitação de mandatos efetiva, e pode ser outra variável a explorar, uma variável dependente neste caso, que nos traga resultados interessantes. Portanto, eu, mais uma vez, para fechar, felicitar os autores pela qualidade do estudo. É um estudo que nos abre muitas portas, como disse a Susana. Felicitar os autores e a Fundação, e é isto. Obrigado.
Obrigado, João. Linda e Francisco, eu sei que isto não é muito justo o que vos vou pedir, mas para dar ainda um bocadinho de tempo à audiência, se calhar pedir que a vossa resposta aos comentários fosse o mais breve possível, para podermos abrir perguntas que hajam. Claro. Posso? Força. Bom, antes de mais queria agradecer os comentários da Susana e do João, é sempre muito bom e inspirador para nós ouvir os vossos comentários, ouvir comentários de alguém que partilha no fundo da mesma paixão ou de uma paixão por estes temas também, portanto isto também serve de motivação para nós, para continuar a trabalhar sobre isto. Pronto, relativamente à questão da importância do tema ao longo do tempo, como a Susana ali mostrou, com aqueles gráficos da democracia e da limitação de mandatos, de facto isto é um tema relativamente recente, o que reforça também a importância de estudar este assunto. Há poucos países onde é implementada uma limitação de mandatos ao nível do poder local. Portanto, a outros níveis de governo é mais frequente, ao nível do poder local não. Portanto, ao nível europeu apenas em Itália, pensando numa escala mais alargada, temos também alguns estudos para o Brasil, Taiwan, Filipinas, portanto, mas são casos, são poucos os casos e, portanto, também reforça aqui a importância de analisar isto. Porquê é que em Portugal se introduziu, se fez esta alteração? Eu penso que isso também está associado às taxas de recandidatura. Nós no estudo também temos aqui, calculamos as taxas de recandidatura dos autarcas e elas estão muito elevadas. Em várias eleições ultrapassaram os 80%, portanto mais de 80% dos autarcas recandidatava-se. Depois calculamos também as taxas de sucesso das mesmas e em algumas eleições as taxas eram superiores a 90%. E, portanto, era isso que fazia com que os autarcas se perpetuassem no poder e que alguns ficassem desde 76, como o Francisco já referiu, vários durante muitos e muitos anos. Evidentemente que isso terá aumentado a necessidade de introduzir aqui a limitação de mandatos. Quanto aos efeitos serem maiores nesta primeira fase do estudo, sim, sem dúvida, não é? Portanto, em 2013 houve 160 autarcas limitados, quando pensamos em presidentes de Câmara, em termos de presidentes de Junta também é um número muito significativo. Naturalmente os efeitos vão ser maiores para a eleição de 2013 do que para as eleições seguintes, onde este número já será menor. De qualquer forma, e pensando já ali aos comentários também do João, de facto, a maior cobertura mediática terá seguramente contribuído para uma maior participação, para uma diminuição da abstenção, mas a verdade é que a maior cobertura mediática também resultou de uma novidade, que foi a introdução dos limites, não é? Para além desta maior cobertura mediática, também o facto de nós estarmos a excluir autarcas que já estavam há tanto tempo no poder terá levado as pessoas a participar mais naturalmente nas próximas eleições. Este ano já não vamos ter estes dinossauros, estas pessoas que estavam há mais de 20 anos no poder, no máximo são pessoas que estavam há 12, não é, no poder, portanto a nossa expectativa será de que o efeito será menor. Quanto às vantagens, portanto, serem vantagens pessoais ou não, ou do partido, penso que neste caso, sim, eu acho que a minha intuição será também de concordar com os resultados do estudo que elencou. Portanto, estão aqui em causa vantagens pessoais, relações de proximidade que se estabelecem, são pessoas que já têm uma imagem constituída no município. E não tanto a questão do partido. Penso que no caso das eleições autárquicas as pessoas votam muito em função da pessoa, da personalidade e não tanto do partido. A importância das listas de independentes em 2013. Esta questão da lista dos independentes não é específica das autárquicas, não é? Foi um fenómeno que se verificou também noutras eleições, ao nível nacional, ao nível da presidência da República e penso que também está associada à própria conjuntura que nós vivemos, não é? De uma crise profunda, de uma crise económica profunda, de uma intervenção que foi necessária e que levou a uma desmotivação grande das pessoas para com os partidos e suscitou os cidadãos a participarem mais ativamente e levou as pessoas também a votarem mais.
Se esse sucesso foi maior ou não nos municípios onde o autarca estava limitado, isso é uma análise que não fizemos, poderemos fazer, mas eu penso que isto é mais um fenómeno conjuntural e que não foi específico das eleições autárquicas. Eu, se calhar, deixava tempo para haver questões da audiência. Eu penso que a Linda já abarcou em grande medida as respostas. Acrescentaria só que, de facto, este nosso estudo deve ser visto como um ponto de partida para uma discussão mais informada destes assuntos. As nossas conclusões nunca poderão ser vistas como definitivas, porque nós só conseguimos analisar os efeitos desta alteração legislativa numa eleição, de 2013. E, portanto, só à medida que forem sendo realizadas mais eleições e tivermos mais dados disponíveis, é que será possível ver se estes efeitos que nós identificamos são conjunturais e dizem respeito só a 2013, em que há um impacto muito grande, porque houve de facto a troca de um número muito elevado de autarcas, ou se é algo que se vai mantendo. E, portanto, o futuro dirá se de facto estes efeitos positivos que nós identificamos se mantêm ou não. A minha intuição é que eles sejam um pouco menores em eleições futuras, começando já pela eleição que vamos ter em outubro, na medida em que o impacto é menor, temos muito menos autarcas a estarem limitados e, de facto, já não temos aqueles que estavam no poder há 30 e tal anos. Quer dizer, enfim, nós votamos em Braga e, de facto, as eleições autárquicas em Braga tornavam-se algo desinteressantes. A única dúvida era quantos vereadores é que o PS, e, portanto, o Francisco Mesquita Machado, conseguia eleger, porque que ele ganhava, de alguma maneira, nós já sabíamos antes das pessoas irem votar. Portanto, o resultado já não era visto como uma incógnita, porque alguém que sempre ganhou desde o 25 de Abril praticamente não dava hipótese. Embora em 2009 ele só tenha ganho por 2.000 votos, o que num município que já tem uma população de 180 mil pessoas já é uma margem pequenina, mas mesmo assim conseguiu ganhar. E, portanto, nesses casos, quer dizer, quando finalmente temos uma eleição sem um incumbente que nunca deu hipótese à concorrência, de facto isto desperta muito mais o interesse dos eleitores. Quer dizer, agora, ok, o resultado não é certo e, portanto, sentimos que até que o nosso voto pode ser mais útil para determinar o resultado final e isso é algo que certamente terá levado mais pessoas a votar. Muito bem, obrigado. Eu iria perguntar se há questões que queiram colocar aos autores ou a qualquer um dos membros da mesa. Tenho uma questão ali atrás e depois outra aqui mais à frente. Ia só pedir que se identificasse e que colocasse a sua questão. Bom dia a todos. Ricardo Veloso Carvalho. Como é que posso dizer? É cidadão da República Portuguesa. Ótimo. Estou aqui a representar-me a mim próprio. Portanto, em primeiro lugar, agradecer o estudo e o trabalho dos professores. Eu estou aqui com o estudo na mão, que me foi dado. Agradeço à Fundação Francisco Manuel dos Santos. Portanto, desde já um disclaimer, portanto, só estou a fazer a análise do estudo agora. Portanto, vou cometer, de certeza, erros na análise. Mas queria que os autores aproveitassem os erros para partilharem connosco o que é que pensam desses erros de análise. Mas, de qualquer das formas, primeiro, agradecer aos professores Francisco e Linda Veiga pelo trabalho, porque o tema interessa, obviamente, à democracia. Declarar também, desde já, que gosto das conclusões. Portanto, não tenho... gosto das conclusões e gosto do novo estatuto, ou seja, da limitação de mandatos. Portanto, a dúvida ou o esclarecimento que vou suscitar não tem nada a ver com o não gostar das conclusões. Eu gostaria que estas conclusões fossem, de facto, reais. E quais é que são as conclusões? Portanto, lendo aqui do estudo, que a introdução do limite de renovação sucessiva de mandatos, portanto, é
é o se isto acontece, isto aconteceu, não é? Levou a que haja uma renovação dos autarcas, afetou a gestão das finanças públicas e afetou a participação nas eleições autárquicas. São as três conclusões que estão no primeiro parágrafo do capítulo Conclusões. Pronto. E agora qual é que é a dúvida? A dúvida é esta. Os temas das estatísticas já lá vão há mais de 20 anos no técnico, para mim, e portanto eu provavelmente vou cometer aqui um erro mesmo de análise ou de raciocínio, mas queria que vocês me ajudassem, que é, quando nós queremos, do que eu retenho, o meu raciocínio neste momento é este, quando nós queremos demonstrar a correlação entre, ou seja, quando nós queremos demonstrar que existe uma relação entre uma variável e outras, nós temos que pôr isso em evidência através de uma variável de correlação estatística. Pronto. E pelo menos nas conclusões, isso não me está evidente. Ou seja, qual é a correlação entre a alteração do estatuto da lei e as três conclusões? O que é que eu estou a querer, no fundo, suscitar em termos concretos? É que uma coisa é eu dizer que, acho eu, o meu raciocínio é este, uma coisa é eu dizer que houve renovação de autarcas, conclusão, que afetou a gestão das finanças municipais, conclusão, que houve participação, ou que afetou a participação nas eleições autárquicas, conclusão, isso são factos, e acho que há aqui dados estatísticos que demonstram essas realidades, isto são os factos. Outra coisa é eu dizer que isso se deveu, e eu peço desculpa, mas a conclusão está a isso, está assim, não só levou-a, portanto, isso deveu-se ao ponto de partida, ou seja, ao tal alteração de estatuto da lei. Portanto, no fundo, o que é que eu estou a querer dizer? Uma coisa é estas três conclusões se verificarem, e elas verificaram-se, olha, para o céu e o céu estava azul. Também é um facto. Outra coisa é eu dizer que estas três coisas se verificaram porque o céu era azul. E aí eu preciso de pôr uma variável de correlação em evidência. Eu, com esta dúvida, que eu não sei se está esclarecida no estudo, acredito que sim, mas com esta dúvida também não, sou sincero, também não sei qual é que seria a abordagem, ou seja, qual é que seria o exercício para poder pôr em evidência esta correlação. Eu volto a dizer, eu gosto das conclusões e gostaria que elas fossem reais. As notas, eu queria dizer também que o estudo completo, o que vocês têm aqui é um resumo do estudo. O estudo completo está, claro, está disponível no site da Fundação e pode ser descarregado gratuitamente. Mas a pergunta é uma ótima oportunidade para o Francisco e para a Arlinda explicarem como é que, no fundo, lidaram com a questão da causalidade, porque é isto que está aqui em causa, não é? Eu, se calhar, ia recolher mais uma pergunta e mais outra já tinha também. Muito bem, vamos tentar. O que eu ia então pedir é que as perguntas fossem sucintas, que é para haver a possibilidade de resposta dos autores. Faça favor. Muito bem, bom dia. Susana Amador, deputada da Assembleia da República e ex-presidente da Câmara Municipal de Odivelas. Portanto, uma das autárquicas que foi afetada, e bem, por esta limitação de mandatos, na qual me revejo. Obviamente, ela também surge sobre o impulso do Partido Socialista, era a PPL 4/10, e, portanto, tinha esta grande preocupação do princípio da renovação, e por isso fico satisfeita com o estudo, com as conclusões, ainda que indicativas, mas que revelam, de facto, que houve renovação e que, no fundo, vingou a ética republicana do princípio da não perpetuação no poder ou de cargos vitalícios que não têm nada a ver nem com a República nem com a nossa Constituição, até porque a alteração, revisão da Constituição de 2004 teve de facto esta preocupação da não renovação para titulares de cargos executivos, e por isso dizer-vos que me revejo e saúdo a Fundação por este estudo tão importante, os seus autores que no fundo com este estudo nos ajudam a ter uma ação política cada vez mais esclarecida e qualificada, até porque o conhecimento deve preceder sempre a ação política, e por isso muito obrigada por esta partilha e por esta reflexão que estamos hoje aqui a fazer. Dois comentários essencialmente. O primeiro, embora não seja o cerne do estudo, para constatar este déficit persistente de participação política das mulheres, ou seja, falámos de democracia e falámos de qualidade. A democracia será sempre uma sombra de si própria
enquanto as que mais elegem são as que são menos eleitas, 52% de mulheres, e elas votam, mas não têm a possibilidade, pelo menos ao nível autárquico, de fazer refletir aquela que é a sua participação eleitoral e aquilo que, no fundo, significa também uma sociedade desequilibrada e menos qualitativa em termos de democracia, com a sua ausência. E a verdade é que esta limitação de mandatos, vamos ver o que acontece no futuro, não nos ajudou. 40 anos depois do poder local democrático, 40 anos depois da Constituição de 76, a verdade é que 24 mulheres em 308 municípios, foi o que aconteceu em 2013, é claramente um déficit para a nossa democracia, e em cada 100 homens eleitos, 90 presidentes eleitos, 92 são homens e 8 apenas são mulheres, e temos distritos onde há uma total ausência de mulheres presidentes de Câmara, e são mais de 7 os distritos onde é 0% de mulheres autárquicas, e por isso deixar aqui esta nota, que significa acima de tudo uma necessidade dos partidos olharem para a sua própria organização partidária e perceber que a lei da paridade funcionou para a Assembleia da República, mas não funcionou para o poder local, e aquilo que podemos fazer, que deverá ser revisitar a lei da paridade, ir para critérios mais exigentes, e a verdade também é que isso é fundamental. Ao mesmo tempo, olhar também para uma pressão que os mídia e que estes tipos de estudos podem e devem fazer para a sociedade. Ou seja, a sociedade tem que ficar incomodada. As pessoas têm que ficar incomodadas quando olham para os boletins de voto ou quando olham para os cartazes e veem uma presença e uma mancha masculina por todo o país. E esse incómodo e esse sobressalto cívico tem que acontecer. Hoje em dia já se verifica, quando há um painel, quando há um evento, olhamos e vemos só homens a intervir, e já quem está a organizar a conferência, ela própria se incomoda e diz, não, isto está desequilibrado. Ou seja, este incómodo, este sobressalto tem que existir para que a democracia não seja uma sombra de si própria no que diz respeito à participação política das mulheres. A segunda nota tem a ver com o mandato que apreciaram e com um conjunto de variáveis que são reveladas, mas que, a meu ver, eu gostaria de vos perguntar até que ponto elas podem ter perturbado ou afetado o estudo ou não, e se calhar se conseguiremos numa segunda fase do estudo perceber melhor, porque este mandato foi um mandato que foi muito afetado por políticas restritivas, ou seja, em termos da gestão, aquilo que se relacionou com a melhoria da gestão financeira, quando o Presidente já não seria reelegível, e uma gestão financeira menos rigorosa ou mais eleitoralista quando persiste. A verdade é que houve, de facto, a lei de cabimentos e compromissos, houve também alterações à lei de dirigentes, que nos obrigou a encolher as macroestruturas e, portanto, a ter as orgânicas mais pequenas. Houve também redução de massa salarial, portanto, diminuição de despesas correntes nessa mesma massa salarial, e também menos despesas de capital, porque houve menos investimento, menos fundos comunitários, ou seja, há um quadro económico que afetou claramente também o estudo por via de toda esta legislação, e que agora foi suavizada e houve alterações já sob a vigência do novo governo, e portanto que seria bom voltarmos a olhar para estas variáveis e perceber se estes impactos tiveram a ver com a não elegibilidade, se tiveram a ver com todo este contexto económico-financeiro. Para terminar, dizer que nos impactos que também identificam, que têm a ver com a melhoria da qualidade académica e com as qualificações dos autarcas, ou também com o seu desempenho financeiro e com a preocupação da reputação. A verdade, e aqui é o meu empirismo, aquilo que tenho verificado desde a década de 90, designadamente, e mais em particular no ano 2000, é que há uma grande preocupação dos partidos políticos em relação ao perfil académico. Portanto, se formos estudar as licenciaturas, mestrados e doutoramentos, vamos verificar que há um crescendo de qualidade nos executivos municipais e também nas assembleias municipais, e vamos verificar que há também uma preocupação muito grande com o desempenho financeiro. A partir do momento em que temos anuários financeiros, onde aparecem as autarquias com melhor desempenho, com melhor gestão, também anuários para a transparência no funcionamento dessas mesmas autarquias, tem-se verificado na última década em particular uma preocupação, ou seja, longe vão os tempos
tempos em que as pessoas não ligavam ao facto do município estar endividado, mas o autarca fazia a obra. Hoje em dia os cidadãos querem ver se há obra, material e imaterial, mas ao mesmo tempo também querem verificar se a sua Câmara não é das mais endividadas do país e penalizam quando isso acontece, porque é desconfortável para qualquer cidadão verificar que a sua Câmara paga a 1 ano ou a 6 meses e não tem as contas em dia e não tem boa governança, digamos assim. Portanto, obviamente que aquilo que referem dos impactos positivos a este nível, existe de facto essa correlação, mas a meu ver ela já vem de longe, ou seja, há uma preocupação cada vez mais com esse desempenho e com o ónus que acontece quando o desempenho não é mais positivo. E a mesma coisa em relação à reputação. Há uma grande preocupação cada vez mais dos autarcas, claro que a limitação de mandatos ainda mais, de saírem da sua Câmara com alguma mácula, digamos assim, e com um percurso inteiro e limpo que lhes permita terem depois uma intervenção noutros campos políticos, noutros campos do saber, que permitam olhar para trás e ter um lastro de impoluta honradez e ética republicana e de bom desempenho financeiro para terem a possibilidade de serem bons gestores numa empresa ou noutro campo de saber que desejam. Portanto, eu acho que há mesmo uma mudança de paradigma e, para terminar, com a descentralização de competências, novas responsabilidades, maior exigência, também as escolhas têm que ser mais exigentes, os crivos mais exigentes, porque de facto o quadro legal atual vai ainda ser mais complexificado, são 15 áreas de intervenção que implicam que estes autarcas estejam muito, mas mesmo muito bem preparados para a nova ambição que aí vem. Muito obrigada. Nós temos mais 2 intervenções, uma ali e outra aqui. A responsabilidade é toda minha, mas nós já ultrapassámos o tempo previsto. Eu só vou pedir é que sejam sucintos nas perguntas. Obrigado. Bom dia, Carlos Neves. Vou aproveitar as palavras de Susana Peralta sobre o melhoramento da democracia. E a questão que eu queria levantar é: verifica-se que há um conjunto de políticos autênticos mochileiros que se deslocam de concelho para concelho por interesse partidário. Muitos deles até são candidatos e nem sequer votam nesses círculos. A pergunta que eu faço é se o estudo considerou a residência do candidato e se considerou quantos eram verdadeiramente residentes nos concelhos onde se candidatavam. Muito bem, muito obrigado. Uma última questão aqui. Muito bom dia a todos e a todas. Chamo-me Aníbal Costa, sou o Presidente da Câmara Municipal de Freira do Alentejo, sou um dos Presidentes de Câmara limitados pela lei e serei, neste momento, penso eu, o segundo mais novo limitado pelo terceiro mandato. O meu colega Darganel não está cá, por isso estou à vontade para falar disso. Gostava de dizer, em primeiro lugar, naturalmente, para felicitar os autores pelo estudo, que vem realmente fazer pensar em muitas das situações que advêm da lei de 2005. Como já foi aqui dito, estou naturalmente ainda algo cético relativamente às conclusões, que as conclusões possam ser definitivas e sem qualquer tipo de discussão, porque estamos naturalmente ainda com um período de análise bastante reduzido. É um ponto de partida, como disse bem, e que concordo na íntegra. Eu sempre fui favorável a esta lei, apesar dela ter sido publicada em agosto de 2005, na altura da nossa campanha, da minha primeira campanha eleitoral, portanto, apanhei um pouco com o comboio a meio, mas de qualquer forma fui sempre muito concordante com a lei e entendo que é um bom caminho, bom ponto de partida também para outros cargos políticos, eventualmente poderia ser extensível a outros cargos políticos. Deixo à vossa consideração eventualmente esse debate também. Funcionou em 2013, como aqui foi dito, houve uma completa renovação dos candidatos às câmaras municipais e juntas de freguesia, mas penso eu que em 2017 a situação está um pouco diferente do que foi analisado em 2013. Eu atrevia-me a dizer que, em alguns casos, houve um quadriênio sabático para alguns potenciais candidatos, porque estão muitos a regressar a outras câmaras municipais, às mesmas câmaras municipais. Isso obviamente que permitirá, num outro estudo que farão necessariamente,
ter eventualmente ou não outras conclusões, mas é essa consideração, essa ideia também que deixo. Esses que regressam agora terão necessariamente mercê da aura popular que adquiriram, porque estamos a falar, como também aqui foi dito pela deputada Susana Amador, do facto de terem sido candidatos, terem sido presidentes em alturas particularmente favoráveis ao nível do obreirismo das câmaras municipais, do desenvolvimento de infraestruturas, de equipamentos, de contratação de recursos humanos, de gestão, entre aspas, da dívida pública, etc. E isso, naturalmente, tem um impacto também muito grande com a própria imagem que transportam e que transportarão futuramente, e isso poderá ser muito útil para a candidatura atual em 2017, com evidentes resultados favoráveis, positivos junto da população. Estou eu aqui a especular naturalmente. Muito resumidamente e terminando, queria dizer que eu encontro-me abaixo da média etária eu tenho 44 anos, estou abaixo dos 50, portanto, tenho maior despesa este ano do que tive, provavelmente, os outros 2 mandatos, não porque me vou recandidatar, porque já sabem que não vou, mas porque, naturalmente, a disponibilidade de recursos é completamente distinta. Estamos a falar também de fundos comunitários, estamos a falar também da melhor capacidade financeira que a minha Câmara alguma vez teve nos últimos 20 anos, também pela amortização de empréstimos, do pagamento de empréstimos. A nossa situação está felizmente bastante boa. Naturalmente que a motivação pessoal, isso deixo à consideração de cada um, a minha naturalmente é a que é, mas a situação é uma situação sempre muito subjetiva de se avaliar. Naturalmente que, havendo um fim de linha a nível autárquico para muitos autarcas, naturalmente que isso também terá implicação direta nas suas motivações e no seu desenvolvimento e no próprio desempenho. Muito obrigado. Claro, muito obrigado. Francisco e Linda, ia pedir que tentassem dar resposta a estas 4 questões da maneira mais breve possível. Começaria só aproveitando aqui um dos nossos slides, para responder à primeira questão que nos foi colocada, que tem diretamente a ver com a metodologia de análise e como é que identificamos os efeitos. Portanto, vamos lá ver. Ok. Portanto, a forma como nós procuramos identificar o efeito é usando uma metodologia que, aliás, até talvez seja mais conhecida, por exemplo, na medicina ou em outras áreas científicas que não só a economia, mas que também já é muito popular na economia e na ciência política, que é a da diferença nas diferenças. E, portanto, nós podemos ver esta nova lei como algo de novo, um choque exógeno sobre os municípios e as freguesias e análogo, a um tratamento. Portanto, quando na área da medicina muitas vezes procura ver se determinado medicamento resulta ou não resulta, escolhe-se um grupo de tratamento que recebe esse medicamento. O grupo de controlo recebe aquilo que se chama um placebo, algo que tem o mesmo aspecto, mas não tem lá nenhuma substância ativa, e depois, no final, compara-se o estado de saúde que as pessoas tinham num e noutro grupo antes do tratamento, com o estado de saúde que um e outro grupo têm depois do tratamento. E é isso, a diferença nas diferenças, que permite identificar de facto o efeito. E, portanto, o que nós fazemos é algo semelhante. Nós estamos a comparar, então, as contas de municípios que estão no grupo de controlo, os tais 160, cujo presidente não se pôde recandidatar em 2013, com os outros 148, e, de alguma maneira, estamos a fazer a comparação antes da lei da limitação de mandatos com depois da lei de limitação de mandatos. E, portanto, aquilo que nós identificamos é, de facto, a diferença que é, nos resultados, que é atribuível a esta legislação. E, portanto, fazemos isto no quadro de um modelo econométrico em que temos uma variável dependente, por exemplo, o saldo orçamental, e depois temos um conjunto de variáveis explicativas em que incluímos uma variável
que iguala 1 para os tais 160 autarcas, isto no último mandato, em que foram sujeitos à limitação de mandatos, e igual a 0 para todos os outros. Portanto, é esta variável que identifica o efeito. E depois, claro, há um conjunto de outras variáveis de controle que também influenciam os saldos orçamentais e que podem ter a ver, por exemplo, com a estrutura etária da população, podem ter a ver com o dinamismo económico, se há mais ou menos desemprego no município. Incluímos também efeitos temporais, tendo em conta, como há pouco foi salientado, que de facto este último mandato teve algumas circunstâncias, até ao nível de mudanças legislativas, que fazem com que a gestão autárquica seja um pouco diferente do que foi antes. Temos a Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso, aprovada em 2012, e condicionou enormemente a capacidade de fazer despesa, enquanto antigamente quase bastava ter um orçamento que prevesse despesa e por vezes empolava-se a receita de maneira a poder prever despesa e depois fazia-se, mas não realizando essa receita dava lugar a endividamento. Agora isso não é tão fácil, portanto o município só se pode comprometer se tiver receita garantida, e portanto aí já mudam poucas coisas. Mas, portanto, a identificação dos efeitos foi, de facto, seguindo esta metodologia. Nós, realmente, no trabalho, falamos da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso, que certamente terá tido influência. Agora, quando for possível analisar os efeitos neste mandato, é preciso ter em conta também o regime financeiro, que mudou em setembro de 2013, foi aprovada uma nova lei, portanto a antiga Lei das Finanças Locais, agora o regime financeiro portanto, das autarquias e das entidades intermunicipais, que introduz também um conjunto de modificações. Temos agora também em termos de dívida municipal, temos agora o Fundo de Apoio Municipal. Temos todo um procedimento de reequilíbrio financeiro também diferente do que existia antes, e portanto há sempre aqui um conjunto de características que depois tem que ser tido em conta num estudo que venha a ser feito mais tarde. Dificulta, obviamente, a comparação do antes e depois, quer dizer, nem sempre é possível, em termos estatísticos, ter tudo isto em conta da melhor maneira. Aquilo que posso dizer é que nós fizemos o melhor possível para ter estes fatores em conta e para que os resultados sejam de facto comparáveis entre o antes e o depois, mas claro, não posso aqui dizer que conseguimos garantir a 100% que não há outros fatores a perturbar os resultados. E, portanto, vá lá, no futuro podemos ter outros aspectos em conta, e o facto de haver depois resultados para mais eleições já faz com que aspectos específicos de 2013 se tornem menos importantes para os resultados, e se estes resultados que nós identificamos se mantiverem quando houver mais dados disponíveis, ajudarão de facto a concluir que a lei foi benéfica. Linda, não sei se queres continuar tempo, com as Pedro. outras. Tens um minuto, desculpa. Um minuto para partilhar do comentário que fez, da preocupação também, ou do desconforto por ver tão poucas mulheres eleitas para as câmaras a participar, em termos de participação política, não só em termos de participação política, mas ao nível da universidade. Eu também partilho desse desconforto, é muito frequente estar sozinha, rodeada de homens. Também é interessante que nos últimos anos tem surgido e tem aumentado o número de estudos que analisam o impacto do género nas políticas públicas e concluem que têm efeitos. São estudos que se centram mais até em países em vias de desenvolvimento, países africanos e na Índia, e concluem que, de facto, há uma gestão diferente dos dinheiros públicos em função do género. Portanto, eu acho que é algo que aqui em Portugal nós também precisamos de terem atenção, e, por exemplo, em Itália, recentemente foram introduzidas cotas para mulheres. Só também uma nota quanto à questão que referiu da transparência, da maior disponibilização de informação, dos anuários financeiros. Eu penso que isso, de facto, é importante. Modestamente, a realização destes estudos, o impacto que está a ter, tudo isso contribui para que os cidadãos fiquem mais atentos. A disponibilização destes dados, os anuários financeiros, o índice de transparência, permite que os próprios autarcas se comparem e queiram ficar bem no panorama nacional, vejam exemplos de boas práticas, acho que isso é muito positivo.
também a percepção que tenho, até porque coleciono finanças públicas na Universidade do Minho, é que os cidadãos em geral e os alunos têm agora mais consciência da restrição orçamental. Não é? Eu penso que no passado as pessoas aceitavam mais, ou toda a gente queria a piscina ao lado da casa e o campo de futebol, agora as pessoas já têm mais consciência da restrição orçamental e que se calhar a realização da obra vai ter outros custos, em termos de impostos, em termos de cortes salariais, e portanto isso também contribui, penso eu, para uma melhor gestão das contas públicas. Quanto à questão ali que referiu dos mochileiros, portanto, na infografia do estudo nós temos informação quanto às alterações tanto dos autarcas que eram naturais do Conselho, e houve de facto uma pequena diminuição do número de autarcas naturais do Conselho, portanto, nas eleições de 2013, mas não é algo assim muito significativo. Relativamente à extensão da limitação de mandatos a outros cargos, foi algo que, nas respostas que nós recebemos dos autarcas que inquirimos, foi frequentemente mencionado, que para produzir uma verdadeira renovação, eventualmente isto devia ser estendido a outros cargos, de vereadores, presidente da Assembleia Municipal, eventualmente até de deputados. E o regresso de autarcas impedidos, eu vejo isso como positivo. Eu penso que se as pessoas acumularam experiência, ganharam experiência na gestão autárquica e entendem que têm energia e vontade de continuar a desempenhar essas funções, que é positivo que as pessoas se voltem a candidatar e submeter-se a eleições e ao escrutínio popular, e depois se verá. Muito obrigado. Nós estamos atrasados em cerca de 20 minutos, a responsabilidade é minha, eu peço muita desculpa, mas para tentar pelo menos recuperar 5 minutos, eu ia propor que este intervalo para café fosse apenas de 10 minutos, para nos dar algum tempo também de recuperar energias, e depois voltamos com um debate em que vão participar os senhores deputados e deputadas António Filipe, Berta Cabral, Pedro Soares, Vânia Dias da Silva e Vitalino Canas, e que vai ser moderado pelo David Diniz, diretor do Público. Então, daqui a 10 minutos voltamos ao debate. Obrigado.